galera, é assim que você faz? Fala, pessoal! Tudo bem? Jordan? No vídeo de hoje, a gente começou igual, mas a gente veio aqui para discutir. Na verdade, não para discutir especificamente com muito afinco, mas para trazer um momento de reflexão aí sobre serviços de streaming de música. Então, você que está aí jovem, querendo escolher um serviço de música para os seus próximos meses, anos de consumo musical, afinal de contas, qual você deve escolher? Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, tem mais outros aí. Ah, tem um da Tencent Music, como é que fala? Aquela que desenvolve, Tencent, né? Desenvolve jogos. Não se incomoda. Não se incomode, mas tem muito serviço e o que muda entre eles, qual que você deve escolher, por que você deve escolher, por que você não deve. É isso que a gente vai abobrinhar logo após a vinheta. E tudo dando certo, nós vamos discordar agressivamente e respeitosamente. Turururururu. Então a gente vai montar a dinâmica aqui. O Fábio, ele dá o argumento dele, explica muito bem fundamentado e eu explico por que ele tá errado. Tá bom, legal, bacana. Muito bem, bom, o primeiro competidor do nosso vídeo de hoje é óbvio que é ele, o maior de todos, Spotify, e realmente é o maior disparado. Spotify que tá aí na área desde, sei lá, 2008, mas curiosamente não é o serviço que começou toda essa coisa de música digital. Porque a gente tem um outro competidor, que é da concorrente, que já vendia música desde os anos 2000, que é da Apple. Mas a Apple não tinha o serviço de streaming, ela tinha o iTunes. Então você tinha que comprar suas músicas, seja CDs inteiros ou seja musiquinhas separadas. Mas a Apple não teve essa sacada antes de fazer o esquema de assinatura e quem teve foi o Spotify. E aí, com isso, hoje a gente tem algumas estatísticas, que eu não sei de onde são tiradas essas estatísticas, gente. Porque a gente tem, sei lá, 4 sites diferentes, cada um fala um número. Mas ponto é, tem um site que fala que o Spotify tem 180 milhões de usuários e tem um outro site que fala, deixa eu ver se é esse... Só um rápido comentário, acontece o seguinte, a Apple, ela ganhava muito dinheiro vendendo músicas individuais para o iPod, né? E acontece que é o mesmo esquema da Kodak, né? Ela não viu a tendência chegando, ela se manteve nesse modelo, aí o Spotify surgiu e fez um baita sucesso. Fez um baita sucesso, exatamente. Então a gente tem alguns números falando que o Spotify tem mais de 400 milhões de usuários, o que pode ser bem verdade, e outros que falam que ele tem próximo de 200 milhões de usuários. Seja qual for, é muito usuário, é muita coisa. Tipo assim, eu acho que nem a Netflix tem 400 milhões de usuários. E destaca assim, que independentemente da fonte, ela é o primeiro lugar de qualquer um dos lugares que você Ela vê. é o primeiro disparado, e em geral, as estatísticas pelo menos batem em porcentagem, que ela tem cerca de 30% do mercado. Então é bastante coisa, não é dominante, digamos, porque dominante ela teria que ser, sei lá, 50% ou mais, né, para ela estar ganhando com folga. E a gente vê casos como o da própria Apple Music, que surgiu muitos anos depois, e hoje já tem próximo de 100 milhões de usuários. E aí, por que a Apple Music tem muitos usuários? Por que, Jordan? É Apple, né? Compra iPhone. Não, pera só um minuto, rapidinho. Ai, o que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é o Fábio, eu sabia, ele tá com o iPad dele ali, sabe? Esse é o Fábio fazendo isso, ó. Isso aqui aí. Pra Apple, ó. Vamos passar o pano. Exatamente. Deixa aí o pano que eu já... Esse pano é da Apple? Não, então eu não passo no meu iPad esse. É mais caro que a minha garrafa. Desculpa, eu tinha que fazer. Enfim, gente, brincadeiras à parte, o serviço da Apple acabou popularizando muito porque a Apple tem um market share dominante de celular. E aí você assina um pacotinho chamado Apple One, por exemplo, no qual você vai ter o backup do seu iPhone, né, iCloud Drive, vai ter o Apple Music, vai ter o Apple TV, vai ter o Apple Arcade. Então esse é um dos argumentos que fez a Apple convencer os seus usuários de que vale muito a pena. E mais do que isso, um comentário assim. Eu acho que faz muito sentido o crescimento exponencial, porque isso aí, partindo de onde a Apple partiu de tempo, né? É um número muito expressivo, porque o usuário de Apple, querendo ou não, e a Apple no geral, né? Se ele tem um iPhone, ele não vai comprar o melhor smartwatch possível, mesmo que ele exista. Ele vai comprar o Apple Watch. Se ele tiver a oportunidade de manter tudo dentro do ecossistema da Apple, ele vai manter porque é vantajoso. E a Apple, aí já não entra a qualidade de catálogo e tal, entra o suporte ali estendido a todos os modelos, porque eu garanto pra você que o Apple Music funciona em todos os dispositivos melhor, mais otimizado do que os outros. Então, quem é usuário de iPhone, quem é usuário de Apple, quem é usuário de Mac, por exemplo, é legal ter serviço funcionando bonitinho porque ela tá dentro do ecossistema. E esse é o plano da Apple, por isso que ela ganha tanto dinheiro. Eu acho que você tem toda a razão, isso é uma verdade. E, só dando uma contextualizada, a gente já vai falar parte a parte sobre cada um. Uma coisa curiosa é que a gente tem um concorrente lá de alguns anos atrás, que é o Deezer, que no Brasil até faz um sucesso relativo aí,
porque muitas vezes ele estava anexado a uma operadora de telefonia celular. Eu não sei se ainda tem esse contrato deles ou não, mas o fato é, o Deezer era muito famoso. Mas se a gente for ver hoje, a nível global, o Deezer tem menos de 20 milhões de usuários. Não emplacou. Não emplacou. Então, assim, se numa época a gente tinha matérias no Canaltech falando sobre Spotify versus Deezer, que é uma coisa que tinha lá em 2012, naquela época. Inclusive, Canaltech já fazendo 10 anos aí, né? Cobrindo os melhores assuntos para vocês. E ao longo dos anos a gente foi vendo essas matérias de competição de serviços de streaming mudando. Então a gente viu partir de Spotify versus Deezer para Spotify versus Apple Music, Spotify versus YouTube Music, que também é um tanto mais recente e que aí também tem muitas vantagens. De qualquer forma, a gente pode ver como às vezes um serviço que tem potencial e que é gigante pode ter uma queda. E aí outro player que acabou subindo bastante nessas posições aí de ranking mundial de serviços é o Amazon Music. Então, por que o Amazon Music subiu? Muito simples, né? Porque na hora que você vai pegar, eu quero que a Amazon entregue muito rapidamente da minha casa. Aí você vai lá, assina o Amazon Prime. Aí a Amazon chega lá e fala assim, ó, você não tá só assinando frete grátis para os produtos e tal. Você tem também um serviço de streaming de vídeo, que sinceramente eu acho que compensa só pelo The Boys. Né? Compensa. Não digo pelo The Boys, mas compensa pelo streaming de vídeo em si, né? Pelo preço. Mesmo se fosse só aquilo, ainda seria mais barato. Né? Tem isso. Tem um serviço de música que eu sinceramente acho que metade das pessoas que têm o Prime nem sabem e as que sabem não usam. Porque aí a outra metade não usa. De qualquer forma, foi uma tática que a Amazon usou para inflar os números um pouco, mas aos poucos você vai convencendo o usuário. Então, cara, tudo bem, pode ser uma minoria que teste o Amazon Music que vem junto no pacote Prime, mas basicamente hoje ela tem 13% de mercado. Sim, pode ser que desses 13%, 11% sejam dos usuários só com o pacote Prime e 2% usem o pacote especial. Não, mas não é isso. Eu acho que, assim, muita gente tá aí por inércia. Porque eu vi, foi uma matéria da semana passada, eu não sei quantos que tá vendo esse vídeo, mas também não importa. É um dado relativamente recente. Que a Amazon, vocês repararam que no Brasil mudou de R$ 9,90 para R$ 14,90. E no caso dos Estados Unidos aumentou também, não foi um percentual tão grande, porque para pensar de 10 mangos para 15, é 50% de aumento, não é pouca coisa. E tem muita gente como eu que passou a se questionar se vale a pena manter o serviço, porque tem meses inteiros que você não assiste nenhuma série, não escuta nenhuma música e você não compra nada na Amazon. O que acontece? Nos Estados Unidos foi o primeiro mês, acho que em junho agora, que não teve crescimento, estagnou. Então eu não acho que esse percentual é de pessoas que tá lá, não, eu gosto, eu sou fã, é melhor que Apple Music, é melhor que Spotify. Eu acho que são pessoas que é verdade, eu pago uma assinatura da Amazon, né? Só que quando aumentou, aí o negócio começa a ficar complicado, porque para pensar, se você tem o Prime, o Prime que inclui isso, você já tá pagando esse e o serviço que você quer. Então já são dois. Concordo. Não, concordo. É só um número que diz, existem usuários assinantes. Se eles usam, é outra história. O cara escutou uma música no ano, será que esse é o benchmark que eles usam? É muito diferente do Spotify, que é um serviço que é só de música, né? Então assim, você tem 30% do mundo que usa Spotify, esses 30% vão ouvir o Spotify. Porque você tá pagando, você vai logar no teu computador, vai logar no celular, etc. E eu acho que uma lógica parecida segue pro Apple Music, porque ele não tem a entrega gratuita, o iCloud ele fica ali só rodando em segundo plano, e o Apple TV tem pouco conteúdo, apesar de conteúdo de muita qualidade, mas tem pouco. Então, assim, em geral, as pessoas que eu conheço que têm a Apple One acabam assinando ainda Netflix ou outros serviços de vídeo. Então, o Apple Music acaba sendo um motivador pra galera nessa batalha. Que é o que a gente mais usa, eu acho, que as pessoas mais usam em geral, é assinar um serviço de música. Mesmo a pessoa que tem o usuário Android ou é do Windows, você pode assinar o Apple Music e ouvir no Windows, seja pelo iTunes ou seja pelo navegador, no celular Android, em outros dispositivos, o Echo Show também toca Apple Music, se você quiser. Então, eles foram espertos de não deixar restrito a plataforma deles. Então vamos à seguinte questão aqui, vou até pegar aqui minha ferramenta de trabalho, que eu vou estar a postos. Então, Jordan, o Apple Music é o melhor de todos? Não necessariamente. Aí entra uma questão. Você já ia passar o pano, né? Entra uma questão que é a questão do catálogo, da qualidade do serviço e dos recursos que você vai ter, né? Então, eu sei que num primeiro momento tinha muito uma questão, por exemplo, as pessoas usam muito letras de música pra você ir acompanhando enquanto você tá ouvindo sua música. E aí a Apple foi inteligente de comprar o
Shazam, porque o Shazam ele tem todas as letras e tem todo o serviço de reconhecer música, etc. Ele já direciona. O legal é que se você usa o Shazam, você não precisa abrir no Apple Music. Inclusive, ele vem por padrão para abrir no Spotify, mesmo quando você tem o iPhone. E assim, reparem um padrão desse vídeo também, porque a gente falou do Apple Music aí, e eu sinceramente acho que assim, se tem o álbum que você quer, não tem muito o que discutir, porque em termos de qualidade não muda tanta coisa assim, exceto o Tidal, mas aí é meio um negócio pra assim, um público bem diferenciado. Eu acho que vale um tópico pra gente falar sobre isso, mas pode continuar o argumento. Porque assim, você pega, tipo, o grande diferencial desses serviços, acho que o Fábio vai concordar, é que a gente tá comparando, não é o catálogo de música, não é a qualidade da música, é o bundle que você tem acesso quando você compra o serviço. Eu, por exemplo, tenho o YouTube Premium, né? E eu também. O que é legal do YouTube Premium? É legal de você baixar música e tal? Não, é que você assiste vídeos do YouTube sem anúncio. Você assiste com a tela desligada. Ah, mas tem os YouTube Originals. Eu acho que quem assina o YouTube Premium, metade não deve saber, mas tem vídeos exclusivos da plataforma para quem tem o YouTube Premium. Mas é coisa Vissalce, por exemplo, só que acho que ninguém assiste de verdade. Mas enfim, a gente não tá comparando a qualidade do streaming, e eu acho que as empresas elas sabem disso. Então por isso que elas tentam criar o valor dentro de um pacote, porque você não tá comparando o Spotify, que tem podcasts originais, exclusivos e tal. Você tá comparando o bundle. Eu não lembro de bundles do Spotify, por exemplo. Então eu acho que os outros crescendo é exatamente isso. Amazon, você não tem o Amazon Music só, você tem o Prime Video lá, tem um monte de coisa. Apple, você tem todo aquele pacote ali com Drive e tal. No caso do YouTube, você tem um monte de servicinho ali legal também. E eu tenho certeza que deve ter algum card ali, alguma promoção no canaltechofertas.com.br ou no app do Canaltech que tem para esta querida plataforma aqui, do nosso querido Jordan, e também para o Android, para nós, o pessoal da massa aqui também, né? Onde você pode pegar 3 meses por preço de alguma coisa assim deve estar lá. Eu tenho certeza que tem alguma promoção de cada um dos serviços de streaming dele. Então acesse o endereço que vai aparecer aqui, ou o QR Code, ou baixe o app. E se não tiver também, você pode comprar o seu novo iPhone, ou de repente a sua nova televisão com suporte para esses serviços. Basta ficar ligado, ofertas de eletrônicos todos os dias, cupons exclusivos. Comprar o novo o quê? Comprar o novo paninho da Apple também. Então acesse, tem grupo do Telegram, do WhatsApp, também temos página no Instagram, também temos aplicativos para iPhone e Android. E aí, escolha seu favorito e confira as ofertas. A Google tá perdendo até de fazer o Google One com isso. Porque o Google One, hoje em dia, ele é só armazenamento. Mas o Google One deveria ser o concorrente do Apple One. Tipo, vamos resolver esse negócio dos nomes? Todo celular Pro tem que ser Pro a partir de agora. E todo negócio One tem que ser um pacote de assinatura One com um monte de coisa. E assim, vamos ser muito claros aqui, porque falar o Pedro só pega no pé da Apple. O Google, 15 GB de armazenamento no Drive já deu, viu? Já tá há anos aí, já tá na hora de atualizar. E eu concordo com você, porque o YouTube Premium não é barato, acho que é R$21,90 que eu tô pagando. Por aí. E daí, se fizesse um pacotinho de R$28,90, sei lá, com o armazenamento do Google Drive, etc., as pessoas já pegavam no combo, porque eu assino os dois. Tenho o Google Drive e tenho o YouTube Music. Seria muito mais interessante já ter os dois. E ainda eles têm o serviço de jogos do Android separado, que a Apple vende junto já no combo deles do Apple One. Tá incluso no... Apple Arcade, com 100 jogos premium. Realmente o Google você precisa... Então tem que se reinventar, coisa, né? Tá na hora. Agora, a gente falando sobre números e catálogos, etc. E eu sempre achei interessante esse negócio do... o Spotify tem... Literalmente, na data de hoje, está escrito no site deles, que tem mais de 82 milhões de faixas. Eu acho que ninguém nunca vai contar todas essas faixas para saber, só eles têm esse número e só eles sabem. Porém, o Apple Music tem mais de 90 milhões de faixas. Então, assim, é quase 10% a mais de música. Eu me pergunto, quais são esses 10% a mais e quais pessoas não podem sobreviver sem essas 8 milhões de músicas adicionais? Que músicas são essas, tá ligado? Geralmente lançamentos aparecem todos. Exato. Então não é coisa de Ninguém música vai fechar velha, uma exclusividade assim, a Anitta fechou uma exclusividade que só vai sair do Apple Music. Talvez, pode ser que mês que vem aconteça. Mas... via de regra, a gente não lembra de nenhum caso que tenha acontecido isso. Não, definitivamente. Mas é bizarro parar pra pensar nisso, né? Fazer quanta... Assim, é de catálogo. Por exemplo, países tem 193, eu não vou saber a cabeça, mas a gente sabe quantos países tem no mundo. Agora, quantas músicas tem no mundo pra gente saber o que esse número significa ou não? É 1 bilhão de músicas? Tipo assim, se tem 8 milhões a mais, então me diga quais são esses artistas aí. Pra eu saber se eu devo realmente... Artistas conhecidos, não, porque tem uma canção folclórica do século XIX ali na Irlanda. Poxa, agora eu vou assinar esse serviço. Mas nenhum deles é catálogo. Você pega Drake, eu não sei quem gosta de Drake, mas você vai lá e escuta Drake. Eu gosto de Drake. Mas o antes ou depois, porque as músicas são completamente diferentes, né? Gosto, sei lá, das populares, assim. Eu escuto bastante, fui no show dele, foi legal. Ele não tá em todas as plataformas? Então que diferença faz se assinar um ou outro? Com certeza. Entra por preferência de plataforma. O Jordan ele vai assinar o Apple One, é óbvio, ele tem o iPhone. Por que ele assinaria outro que não traz nenhuma das vantagens, só traz as músicas? Olha que bizarro. O serviço, alguns deles só trazem a música. Por que ele vai assinar só as músicas? Eu acho que ninguém assina só pelas músicas. Eu assino o Spotify e Apple Music. E o YouTube Music também.
Aí já é, ó. Ah, mas infelizmente cada um oferece um negócio, Pedro. Porque o que acontece? O Spotify eu assino o plano família, porque o restante da família não tem o iPhone. Aí, beleza, tem lá o Spotify, já tinha antes. Aí eu tinha todas as minhas playlists no Spotify. Então, É verdade. usuário de anos. Aí, comprei o tal do iPhone, aí foi lá, bom, vale muito a pena porque você comanda com voz e não sei o quê. Fui lá, assinei o Apple One, não pelo Apple Music, mas pelo iCloud Drive e pelo Apple Arcade. Quantos serviços você tem? Apple, Spotify, YouTube. YouTube Premium? Você paga o YouTube Premium também? Para o YouTube Premium. Ah, mas que nem você, eu queria ficar livre dos anúncios, infelizmente veio as músicas. Eu não entendo quem, assim, de verdade. Você, não sei se você viu uma ou duas propagandas antes. Meu Deus do céu, cara, eu uso o computador da minha esposa, me dá ansiedade. Exato. Eu não, a vejo aqui na TV que fica passando o vídeo, me faz mal. É que você fala assim, não, mas é só 5 segundos. Aí, de repente, começa a aparecer anúncio de 10. Aí, às vezes, tem uns anúncios de 20, porque depende do anunciante. Aí, se você vê, tipo, 10 anúncios no dia, que fosse o de 5, daria 50 segundos. Se você calcula isso no ano, pensa o tanto de tempo que você perdeu vendo lixo. Mas você está sendo muito racional, porque você pega o meu exemplo, eu tenho déficit de atenção. Eu começava a ver, eu já perdi o interesse em ver um vídeo. Eu assistia só propaganda. Isso aconteceu tantas vezes. Mas vamos lá. Apple, Spotify, YouTube Music e Amazon Music, que tem dentro do Prime, não assino o Unlimited. Só assim, vamos ver, assim, eu queria saber como é que é fatura de empresa, né? Serviços de streaming de vídeo, quais que você tem? Ó, tem Vamos lá, agora. serviços de streaming. Netflix, Disney Plus, Star Plus, Claro Vídeo que vem junto, Apple TV Plus, a la carte, que ninguém conhece a la carte, que é concorrente do MUBI, o Discovery Plus, o DirecTV Go, HBO Max. Tá, talvez tenha mais algumas, não lembro de cabeça. Meu Deus! Mas infelizmente alguns são de graça, tipo assim. Quer dizer, infelizmente ou felizmente. Eu peguei o nível 6 do Mercado Livre. Vem Disney Plus, Star Plus. Claro Vídeo, vem de graça. Discovery Plus, vem de graça na Claro. Apple TV, vem de graça do pacote Apple One. É que eu acho que assim, é uma Então coisa... não é que eu assino todos, eu assino o Netflix, que é o plano família, Sim. com Só 5 10 usuários. pila por pessoa, assim. Exato. O Prime Video, que também vem junto no pacote. Sim. Na verdade, eu paguei o pacote anual R$ 89,00, então sai menos de R$ 10 por mês. O outro que eu falei, a la carte, que é só filme cult, menos de R$ 9,90 por mês também. Esse é barato. Akira Kurosawa, é nóis. Não, Então, assim, não é que eu tô gastando centenas de reais. A maioria vem... É que eu acho bizarro pelo fenômeno, faixa. né? Porque antes, poucos anos atrás, você tinha basicamente Spotify, Deezer, né, concorrente, e tinha o Netflix, só o Netflix, né? Isso. E você pagava ele pra fugir da enorme quantidade de escolhas que era canais abertos, e até se ele ficar comprando CD e tal, tinha serviço de streaming. Hoje a gente tem tanto serviço de streaming, porque eu também tenho uma meia dúzia, né? Que você, assim, tem tanto acesso que você entra, não sei se acontece com você, eu não sei o que assistir. Porque você tem Disney, aparece filme novo ali. Cada serviço que você abre, ainda mais quando você tem uma TV que centraliza tudo, né? Meu, você fica com paralisia, porque é muita coisa, você não sabe o que fazer. E no caso de música, pelo menos, é mais direto, né? Porque música ainda é muito mais legal do que vídeo, porque é o seguinte, não tem música, isso ele falou, não, é exclusivo, você vai escutar essa música só nesse serviço. É pedir pra piratear. Já serviço de streaming faz sentido você assinar um ou dois ou três, porque tem os exclusivos, ainda que eu acho uma sacanagem que vai estimular a pirataria. Mas o detalhe é que aí a gente começou a ver alguns serviços que especializaram, né, Pedro? Por exemplo, o próprio Tidal, e tem um outro chamado QoBus, QoBus, que é um concorrente do Tidal. E que, em geral, custam até mais ou menos o mesmo valor do Spotify ali, na casa dos 20, 22 reais. E que são serviços focados nos audiófilos, né? Então, 24 bits, 192 kHz, qualquer coisa assim. O detalhe é o seguinte, não basta assinar esse serviço, tá? Você tem que assinar o serviço, você tem que ter um fone compatível e alguns fones que eles têm capacidade, assim, você tem que ter uma comunicação padrão de Bluetooth que suporte isso, um codec específico para isso também. Não é só assinar o serviço, você vai pagar um serviço premium, porque eles são mais caros, para escutar MP3 a 320 kbps. Não vai mudar nada. Então, é isso que eu ia dizer, porque é interessante esse segmento dos audiófilos, né? Porque, de fato, existe uma grande parcela aí, não tão grande, talvez, mas o suficiente para ter... Todos vocês três que estão assistindo. Mas o suficiente para ter o serviço, né? Vamos combinar. O Tidal não tá vivo até hoje, tipo assim, fazendo caridade. Alguém tá pagando o serviço. Ele se mantém de alguma forma. Então tem uma base de usuários suficiente para manter o serviço. E tem uma base suficiente para ter concorrentes. Então, no caso desse QoBus aí que eu falei, arquivos áudio em FLAC de 24 bits e até 192 kHz. Só que aí com isso que o Pedro falou, assim, não é
Nossa, eu tenho um Moto G6 aqui, o codec de Bluetooth é antigo, o fone que você tem do Bluetooth às vezes também... Vou usar o fone que veio na caixa. Então. Vou aproveitar o máximo. Ou vai escutar diretamente no alto-falante do... Não, você vai provavelmente ter que logar num navegador, num player de computador, com uma placa de som muito boa, com um sistema de som muito bom, né? Pega, sei lá, uma Edifier, alguma coisa assim, uma caixa de som bacana, para você reproduzir toda essa qualidade. E você que é audiófilo, você sabe que não basta suportar o formato, tem que fazer isso bem. Então você pegar, por exemplo, o receiver, que tem a capacidade de fazer isso. Esse receiver tem que entender o arquivo e reproduzi-lo bem. Assim, não basta só reconhecer, então são várias etapas. A assinatura aí é um valor absolutamente módico, perto de todo o arsenal de coisa que você precisa ter para escutar o arquivo de verdade. Então... Mas esse Qobuz aí eu não conheci. Então, eu vi esses tempos aí nas navegações, um serviço novo e aí parece interessante também. Eu tinha um celular que tinha todo esse formato, eu tinha um fone da Philips ali que suportava isso, e eu fui assinar o Tidal, né, porque eles estavam dando 3 meses de graça. Só que no plano de graça deles você não tem acesso aos arquivos de altíssima resolução, aí meio que perdeu o propósito. Então, assim, a experiência que eu queria ter, eu acho que e pra isso que serve experimentar, né? Então, como eu não podia experimentar o que eu queria experimentar, eu acabei nem terminando o período gratuito. Então, Tidal, fica a dica aí, se é pra liberar o cara ele quer ver ali audiofilia e tal. Libera uns arquivos pra ele ver a diferença. Isso aqui é o antes, isso aqui é o depois, sabe? Que nem TV. Esse aqui é só TV antes, isso aqui é depois. Acho que faz mais sentido. Libera um mês pra você dar o play nos 2 arquivos. 3 meses de alta definição ou um mês só de alta fidelidade, enfim. Isso, excelente. Mas infelizmente algumas coisas têm que ser mudadas. Mas ó, o Qobuz aqui só tem 70 milhões de arquivos, então infelizmente tem menos do que o Spotify. Mas faz sentido, né? Porque precisaria do original. Exato. Não dá pra você pegar um arquivo ruim e só exportar em 192 kHz 24 bits, que ele não vai criar áudio do nada. É que nem o de um amigo meu que ele falava que não, vou pegar meu arquivo Full HD, cara, você não precisa ter um plano 4K, você pega o arquivo lá, você pega o handbrake e você exporta ele em 4K, fica perfeito. Nem um pouco trabalhoso, né? É que nem você pegar Isso aí é a mesma lógica que você comprar uma televisão 4K e você confiar que o motor dela de renderização em 4K é tão bom que ela vai pegar qualquer arquivo Full HD do Netflix e vai transformar numa qualidade 4K. Tem esse mito, né? Se eu assinar o plano básico do Netflix, o que acontece? Ele vai pegar o arquivo de 480p e vai colocar em 4K e Dolby Vision. Sim. É assim que funciona, exatamente assim. Isso, confia. Então, resumo da Opera. Entendeu? Opera, apesar do Opera ser um navegador, é também sobre canção, né? É sobre isso. Resumo da Opera. Temos esses todos os serviços aí, como vocês viram, os preços às vezes são parecidos, mas algumas marcas parece que estão saindo na frente pelos combos. Agora, uma coisa que só finalizando, que eu achei curiosa, Pedro, é que a gente não vê nem tanto coisa de exclusividade hoje em dia e nem de grandes eventos, acho que, sendo patrocinados por essas marcas. Eu pensei que ia rolar uma tendência disso, tipo, show do fulano de tal, patrocina o Spotify exclusivo, não sei o quê. É que eu acho que assim, é o mercado, isso aí assim, vocês podem notar, e o Fábio sabe disso também. Você pega, vai ter uma concorrência, chamemos assim, né? Que vai acontecer antes no streaming de vídeo, mas no caso de música, se começar essa coisa de não, eu tenho exclusivo e tal, patrocinar show, o artista só tem a playlist naquele negócio, ou então faz uma sacanagem, tem todas as músicas liberadas, exceto uma no Spotify, digamos, né? Isso aí vai acabar com o mercado. Na hora que começaram a fazer isso, essa coisa legal que é o streaming, que meio que inibiu a pirataria, eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não baixo uma música pirata por causa porque todo mundo faz isso, eu não preciso nem... Eu fazia, eu me recuperei, fui numa clínica e recuperei. Isso acabou porque é barato, é prático, você tem acesso a tudo. Se começar a dificultar, a pirataria vai voltar. Só isso, porque a Spotify, que é exclusiva, patrocinou o show do Drake. E Deezer não tem, Apple Music não tem, eu acho que não vai dar bom, não. Talvez não mesmo. Mas é curioso que existe um pouco nos serviços de vídeo, mas é papo para um próximo vídeo. Então é isso, aproveite as suas músicas aí, pode acessar em qualquer serviço, mas você acaba pagando, acredito eu, pelo bundle, não pelo catálogo de músicas. Será que dessas 69, vamos lá, vamos bater a lista aqui, vamos ver qual que tem, qual que... Não, você acessa pelo Apple One, você acessa por não assistir YouTube propaganda. Music, é isso. Então diz aí, o que você costuma utilizar aí no seu dia a dia? Qual que é o seu favorito? Porque eu sei de muita gente que utiliza o Spotify só pela facilidade dos amigos mandou o link, eu consigo ouvir. Eu não tenho como ter que abrir no navegador e ouvir com anúncio. Então também fica tem a dica isso. também pro Spotify. Você tá pegando muito podcast exclusivo nos Estados Unidos, eu não acho que no Brasil vai dar certo, não. Acho que não. Porque no Brasil a galera quer divulgar os seus podcasts em todos os lugares possíveis, porque o importante é ser ouvido. Ser ouvido, não ser exclusivo, né? Mas acho que depende do contrato também, né? Aí é outros 500, às vezes outros 500 literalmente.
Mas sabe um podcast que não é exclusivo de nenhuma plataforma, porque ele é muito bom e está em todos os lugares? É o Porta 101 e também o podcast Canaltech, ambos que saem de segunda a sábado, no caso segunda-feira Porta 101 e nos demais dias, de terça a sábado, o podcast Canaltech com as notícias do dia. Para você ficar ligado, tem todas as plataformas aí, você confere então grandes discussões sobre o mundo da tecnologia, no Porta 101 na segunda, e nos demais dias você confere notícias importantes para você ficar por dentro do que mais importa. Então acesse aí o seu podcast do Canaltech aqui na sua plataforma favorita e não perca. E dito tudo isso, até a próxima. Essa é minha frase.